Bom dia, governador, por nos atender esta manhã. Bom dia, Cabalau, bom dia, Vanessa, bom dia a todo telespectador da TV Mirante. Com muita alegria que a gente volta aqui ao estúdio para conversar um pouco, né, sobre as ações do governo, enfim, prestar conta à população. Obrigado, governador. Mas antes de falarmos sobre a sua agenda na Europa, queria começar falando aqui sobre o Carnaval. O governo investiu alto em atrações nos circuitos carnavalescos. Qual o balanço que o senhor faz do Carnaval deste ano, governador? Olha, primeiro eu quero dizer assim, que foi extremamente positivo, né? Foi uma surpresa, porque inclusive a gente fez desafios, enfrentou desafios, que foi lançar o circuito da Litorânea. Não existia o circuito da Litorânea, a gente fez um grande debate e faltou assim um momento que a gente tinha que decidir, um momento de coragem, né? Será que a gente vai conseguir encher a Litorânea? E aí a gente tomou essa atitude de coragem e incluímos o circuito da Litorânea, mantendo aqui em São Luís também o circuito do Beira-Mar e com uma novidade, mais de 54 bairros contemplados. Então, às vezes as pessoas acham que foi só a Litorânea, foi só o circuito da Beira-Mar, mas foi os 54 bairros que foram contemplados desde o pré-carnaval. E, além disso, a gente investiu nos municípios. 70% dos municípios do Maranhão foram contemplados com recursos do Estado, né? E isso fez com que a gente movimentasse toda a economia do Estado, fez com que a gente desse oportunidade às pessoas de se divertir, né? Logicamente que a gente tem assim, dois eixos que a gente preserva muito, que é a questão da segurança, que foi muito bem feita, um trabalho pensado desde o Natal que a gente vem pensando no Carnaval. Então nós tínhamos 4.000 militares na rua, e para você ter uma ideia, comparando com 22, nós tivemos uma redução de 57% de homicídio, mesmo com essa multidão que invadiu São Luís, né? Não só São Luís, mas também os municípios. A gente também, para melhorar o Carnaval, para facilitar a vida dos foliões, a gente estabeleceu a gratuidade do ônibus semiurbano e também dos ferryboats para atender as pessoas da Baixada. Então, de forma que a gente pensou em tudo, né? Foram dias e noites discutindo, debatendo, atrações nacionais, atrações locais. A gente sempre teve a preocupação de valorizar os nossos artistas. Da mesma forma que uma banda de fora, de renome, ela participou em cima de um trio elétrico que veio da Bahia, as nossas bandas locais também utilizaram a mesma estrutura, de forma que a gente conseguiu contemplar todo mundo, os artistas locais, artistas internacionais, e quem ganhou com isso foi o Folião. Agora, governador, essa fórmula de concentrar o Carnaval em 2 circuitos e excluindo bairros como o tradicional bairro da Madre Deus das grandes comemorações, isso vai ser mantido nas próximas edições do Carnaval aqui no Maranhão? Olha, na realidade, o circuito Madre Deus, a gente ia até fazer o Carnaval lá, né? Só que o prefeito assumiu o Carnaval do circuito de Madre Deus. Inclusive decorou todo com placas da prefeitura. E a gente teve uma linha de ética de não estar invadindo o espaço onde o prefeito ia fazer o circuito. Só que, lamentavelmente, não teve esse apoio que se esperava. E então não houve aquele carnaval que a gente conhece da Madre Deus, que é um carnaval histórico. A Madre Deus é o berço da cultura, dentro da nossa cultura. Então não teve realmente esse apoio que precisava. Se eles tivessem nos deixado conduzir o processo, eu não tenho dúvida que a gente tinha feito um grande carnaval na Madre Deus. Eu sei da importância da Madre Deus, sei que de lá nasceram vários artistas, que lá tem uma tradição forte, mas a gente tem assim a questão daquela ética, certo? Já que ele pediu para fazer, decorou todo o circuito, a gente não pôde também interferir, tá? A gente esperava que tivesse o apoio necessário. Governador, agora falando sobre a sua pauta na Europa, especificamente, qual foi o resultado da reunião lá na Unesco, específico sobre a candidatura do Parque dos Lençóis ao título de Patrimônio Natural da Humanidade? Bom, recentemente nós tivemos na Europa, certo? Mais especificamente em Paris, fomos à Unesco, tratar sobre a candidatura dos Lençóis maranhenses ao título de Patrimônio Natural da Humanidade. Nós já temos São Luís como patrimônio cultural da humanidade. Você imagina, a gente ter 2 grifes importantes para o turismo. São Luís, patrimônio cultural da humanidade, Lençóis, patrimônio natural, porque se fala de natureza natural da humanidade.
Então, se a gente conseguir isso, olha, Gabalau, nós vamos, se o Carnaval deu muita gente, imagina esses 2 títulos, nós vamos conseguir fortalecer muito esse turismo aqui no Maranhão. Eu estou muito otimista, porque do Brasil, quem ganhou esse título, quem se habilitou no tempo hábil, que nós conseguimos uma carta do presidente Lula defendendo os lençóis maranhenses. Nós conseguimos uma carta do presidente Sarney, que mandou uma carta em francês e em português. Eu entreguei pessoalmente para o embaixador da Unesco, o embaixador Santiago, que é brasileiro, que inclusive é amigo do presidente Sarney, e fazendo esse apelo, então ficou claro, certo, que os 2 o presidente e o ex-presidente escolheram, certo? E eu fui lá defender. O que eu achei interessante é que o que eles me disseram foi o seguinte: geralmente esses títulos são concorridos por questões técnicas, os documentos vão, mas os gestores não vão lá brigar por isso. Então a minha presença ela fez toda a diferença. Eu pude fazer uma apresentação para vários atores que conduzem o processo. O convencimento pessoal é muito forte, né? Apresentei fotografias, fiz uma explanação geral e eu não tenho dúvida que nós vamos concorrer a esse título e vamos ganhar esse título. Eu acho que as imagens do Lençóis olha que eu estou também muito otimista. convence qualquer um, olha. Realmente os Lençóis é muito bonito, é encantador, né? Recentemente o New York Times publicou dos 51 destinos mais visitados na internet para os turistas ter acesso aos seus programas de férias, enfim. Os Lençóis maranhenses está entre o 11º mais bonito do mundo. Então, estou muito otimista. Justamente pegando esse gancho, governador, considerando essa indicação do jornal, considerando que está nessa rota do turismo internacional, se os Lençóis conquistar esse título, a gente sabe que aumenta a responsabilidade de preservação e estrutura na área. Então, qual o plano do governo para melhorar essa estrutura, dar esse suporte e garantir que tenha uma estrutura adequada que esses grandes roteiros turísticos exigem? Olha, é muito boa a tua pergunta, Vanessa. Eu acho que é bom esclarecer para a sociedade. Eu recentemente estive com o presidente Lula numa reunião dos governadores e cada governador apresentou as suas demandas. E eu coloquei como coisa assim bem clara, uma das prioridades do nosso governo na questão de saneamento, certo? É São Luís. A gente já autorizou 45 milhões, uma obra para fazer saneamento de esgoto aqui nas praias de São Luís. Vamos anunciar recentemente mais 50 milhões, vamos assinar outra ordem de serviço e mais 190 milhões só para a ilha de São Luís. A nossa ideia é sanear nossas praias para que a gente possa dar balneabilidade, atrair o turista, certo? A gente não pode continuar vendo esgoto caindo na praia, naqueles riachos, córregos, certo? Que jogam o esgoto na praia. Não só para o turista, mas para os nossos maranhenses que gostam de ir à praia. Então, esse é um ponto. Então, um dos outros pontos que eu coloquei também é o esgotamento sanitário da cidade de Barreirinhas, né? Porque é muito importante a gente ter a proteção daquele rio e da cidade, que é um patrimônio fantástico. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Nós estamos construindo a estrada, por exemplo, de Santa Amaro, a Primeira Cruz, está praticamente pronta. Mandei licitar agora a ponte, que vai custar cerca de 19 milhões. A gente vai ter outro destino, que ali também é o Lençóis Maranhenses. Na realidade, os Lençóis Maranhenses começa ali em Santa Amaro, Humberto de Campos, Barreirinhas. Aquilo é um grande parque, certo? Com um potencial gigantesco. Então, nós, do Maranhão, nós temos que nos preparar. Não adianta só a gente buscar o título e depois a gente ter, certo? Até correr o risco de perder o título. Da mesma forma que a gente tem feito aqui no Centro Histórico, certo? Eu também, nessa missão da Europa, aproveitei que fui a Lisboa. Em Lisboa eu tive uma conversa que a gente está tendo há mais de um ano, certo? Com o Grupo Vila Galé. O Grupo Vila Galé é uma rede hoteleira que tem 40 hotéis, sendo 30 em Portugal e 10 no Brasil. Eles têm assim já uma relação com o Brasil. Eu fui conversar com eles em Fortaleza, na comemoração de 20 anos do Vila Galé de Fortaleza. E eles optaram para fazer um hotel no Centro Histórico. Imagina, um hotel no Centro Histórico, faz da vida o Centro Histórico. Aquele antigo prédio da Defensoria Pública, nós vamos fazer uma sessão para eles por 30 anos. Eles vão investir 50 a 60 bilhões de reais durante o período da obra, que é 1 ano e meio. Isso vai gerar 300 empregos e depois de pronto vai ter 100 empregos fixos.
Então é mais um investimento, mais uma âncora para dentro do centro histórico que vai garantir, certo, o turismo, o fortalecimento do turismo. Eles me ligaram agora dizendo, pô, eu assisti o carnaval daqui e estou muito animado, porque eu sei que eu vou ter muito lucro com o hotel aí. Governador, a vinda de um hotel estrangeiro desse porte também aumenta a responsabilidade sobre o centro histórico, que foi o cartão postal que chamou a atenção desse grupo hoteleiro. A gente sabe que o centro histórico ainda tem muitos problemas, por exemplo, a ocupação do espaço, tem problema de estacionamento, tem casarões ainda correndo risco de desabar. O governo pretende arrojar ações no centro histórico também, já visando esse fortalecimento do turismo nesta área? Olha, o centro histórico é sempre um desafio, porque o centro histórico, você, para reformar um casarão daquele, você tem que se submeter à avaliação do IPHAN. E o IPHAN é um órgão que preserva os detalhes da história. E a gente tem que estar trabalhando alinhado. Nós temos um programa chamado Nosso Centro, que já foi iniciado ainda no governo Flávio Dino, e a gente está continuando. E com isso a gente tem reformado inúmeros prédios, né? E estamos diagnosticando outros prédios, em parceria, inclusive com a iniciativa privada, para que a gente possa reformar e dar vida a esses prédios com a presença física das pessoas. Então, é um trabalho, certo, a médio e longo prazo. Então, no momento que a gente leva para dentro da cidade, do centro histórico, um hotel, a gente tem que ainda mais fortalecer essas reformas, a manutenção desses prédios, para que a gente possa, certo, atrair o turista, porque com artesanato, com comércio, com restaurantes, com bares, isso já tem, mas a gente precisa melhorar mais. Então, eu não tenho dúvida que nessa parceria que a gente está montando aí com o governo federal e o governo federal, o estadual e com a iniciativa privada, nós vamos conseguir reformar muitos prédios. E espero também o grande apoio do IPHAN, porque muita coisa demora em função das análises que eu entendo que são rigorosas por parte do IPHAN. Governador, aproveitar a sua presença, falar um pouco sobre a estrutura do seu governo. O senhor mesmo aqui no Bastidores, nós falamos sobre essa identidade que o senhor imprimiria no seu governo, uma identidade do governo Brandão. Estamos chegando já ao final de fevereiro. O senhor disse que seria mais ou menos a época que anunciaria novos nomes no secretariado. O que o senhor pode adiantar, pelo menos pastas mais estratégicas, como saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento social? Olha, nós vamos dar posse ao nosso secretário no próximo sábado, Imperatriz. Por que Imperatriz? Uma maneira de fortalecer o municipalismo, uma maneira de levar o governo para o interior. Eu já tive a minha recondução aqui em São Luís, em frente ao Palácio dos Leões. Um local bonito e tudo, é uma coisa emblemática. Mas eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero levar para o interior a posse dos secretários, para que a gente possa mostrar que o Brandão tem esse perfil municipalista e o Brandão quer valorizar a região Tocantina. E por que Imperatriz? Porque é a segunda maior cidade do estado. Eu até gostaria de fazer minha posse, minha condução, a posse do secretário da minha cidade de Colinas. Mas, por força das circunstâncias, de ser a segunda maior cidade, a gente vai fazer Imperatriz. Então, eu estou conversando com os partidos, certo? Porque há uma conjuntura nova, certo? Um novo governo Lula, um novo governo Brandão, e a gente está conversando, já estamos bastante alinhados, e a partir de hoje eu já vou começar a tuitar. Então, vou matar a tua ansiedade pelo Twitter. Não, o senhor não vai matar porque não vai sair nome aqui, pelo que eu estou vendo. Daqui a pouco todo mundo já começa a saber quem são os novos secretários. Nossa equipe é muito boa, vamos aproveitar o máximo possível. Algumas substituições normais por conta dos próprios partidos que querem fazer algum alinhamento. Eu mesmo vou dizer, me substitui essa pessoa aqui, porque eu preciso de uma pessoa com um perfil assim e tal. E a gente vai alinhando. Eu não tenho dúvida que a gente que conduziu o processo político até agora, com muita tranquilidade, com muito diálogo, vamos conseguir. Tudo bem. Formar uma boa Adiante equipe. só um nome aí para a gente ficar tranquilo. Eu vou te dizer o nome da minha chefe de gabinete, Luzia. Essa você vai ficar sabendo. Obrigado, governador Carlos Brandão, pela conversa. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, governador. Obrigado, eu que agradeço. Estamos sempre à disposição da TV Mirante e agradeço aqui os foliões, porque fizeram uma grande participação. Eles foram muito importantes nesse processo, porque entenderam que o carnaval é para se distrair, é para brincar e evitando brigas. E queria fazer uma ressalva, Cabral, para encerrar, do volume de negócios que tiveram no carnaval.
foi uma quantidade de negócio enorme, hotéis, restaurantes, bares, motoristas de aplicativo, motoristas de táxi, todo mundo ganhando dinheiro. E no comércio informal, eu fiquei muito animado porque eu vi depoimentos fortes. Então aqui, quero dizer a vocês que a festa, o carnaval, não é só festa, gente. É geração de emprego e renda, é segurança, é oportunidade. O que eu ouvi das pessoas, uma mãe me dizendo, olha, com esse dinheiro do comércio informal aqui, eu vou comprar a mochila da minha filha para ir para a escola, o tênis da minha filha para ir para a escola, eu pude comprar o livro da minha filha. Então tudo isso nos anima, porque a gente sabe que o carnaval veio também para fortalecer a economia. Então foram milhares de empregos gerados, eu fico muito feliz, preparamos esse momento com a distribuição antecipada dos carrinhos de mais renda, enfim, foi um sucesso. Obrigado, governador.